Senhor presidente, deputados e deputadas, os demais que acompanham a nossa sessão, eu quero abordar aqui, senhor presidente, essa iniciativa do governo do Estado de revogar, a partir de hoje, a cobrança do ICMS garantido no nosso Estado. Essa medida, que foi instituída lá em 2000, ela visava garantir do Estado, junto aos pequenos contribuintes, principalmente às pequenas e médias empresas, o pagamento do ICMS. Foi criado um sistema que dificultava a evasão, uma vez que cobrava antecipadamente tudo aquilo que iria ser comercializado pelos contribuintes, principalmente de médio e pequeno porte. Eu falo isso, quero ressaltar isso, senhor presidente, porque eu, particularmente, sempre fui, embora seja fiscal da Secretaria de Fazenda, licenciado, concursado, licenciado para exercício de mandato, e durante muito tempo na atividade fiscal, sempre busquei exercer a minha função com muito empenho e determinação, fazendo aquilo que a legislação mandava fazer, mas sempre tive minhas críticas a algumas ações da própria Secretaria de Fazenda. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque falava isso, inclusive, quando eu estava na pasta, estava trabalhando na própria secretaria. Não deixava de cumprir a minha função, mas não deixava de pensar como cidadão. Não deixava de me aprofundar sobre determinadas medidas, por conta de que sempre percebi que, infelizmente, o Estado brasileiro acaba sendo muito mais duro, sendo muito mais vigilante, cobrando com muito mais ênfase o pequeno contribuinte do que enfrentando os grandes sonegadores, deputado professor Rinaldo. Infelizmente, essa é uma realidade, é uma cultura muito ruim que explica muita coisa errada no nosso país. Essa cultura, essa complacência que tem os governos, de uma maneira geral, de serem, quando estão diante do grande contribuinte, tem o comportamento do gato, miam. E, diante do pequeno contribuinte, tem o comportamento do leão. Rugem como um leão, e isso explica muita coisa ruim que acontece no nosso país de uma maneira geral. Essa medida do ICMS garantido, ela sempre consistiu no seguinte: o sujeito compra para comercializar 100 unidades de determinada mercadoria em outra unidade da federação, em São Paulo, por exemplo, no Paraná, e ele, ao adentrar no território sul-mato-grossense, ele era obrigado a já fazer o recolhimento antecipado dessas 100 unidades que ele adquiriu para comercialização. E, muitas vezes, senhor presidente, na prática, o cidadão acaba não vendendo a totalidade dessa mercadoria que foi adquirida. Então, se ele não vende as 100 peças da mercadoria que ele adquiriu, se ele vende que seja 90, mas se ele não vendeu 10, ele já teve uma diminuição no seu lucro, uma vez que ele pagou o ICMS antecipado desses 10, da totalidade dos 100 que foram adquiridos, e, obviamente, que isso implica, impacta na saúde financeira de qualquer empresa, principalmente das pequenas empresas. Então, essa medida, eu acho uma medida importante, salutar. É verdade que ela foi possível também, porque hoje os métodos de controle, a informática se tornou uma das principais aliadas no processo de controle de entrada e saída de mercadorias no nosso Estado para efeito de cobrança de ICMS, e é por conta desse aperfeiçoamento que o Estado também, permite uma parte, já vou permitir, abriu mão e conseguiu implementar essa medida, mas, no fundo, faz justiça
a uma situação que eu acredito que não pode haver, que eu sempre defendi que não pode haver esse tratamento diferenciado, principalmente entre o pequeno e o grande contribuinte no nosso Estado. Dos médios grandes e os grandes contribuintes nesse Estado são detentores de regime especial. Regime especial é um tratamento diferenciado de apuração de ICMS que dá ao grande contribuinte a possibilidade de poder fazer uma apuração periódica, mas que não é com pagamento antecipado, como se fazia com o pequeno, no caso do ICMS garantido. Sem levar em consideração que, no caso também do regime especial, existem vários tipos de incentivo fiscal que são concedidos para empresas. Legal. E que acabam beneficiando principalmente as grandes empresas no nosso Estado. Deputado professor Rinaldo, então, o grande, além dele não ter a necessidade além dele não ser atingido pelo ICMS garantido, ele também acaba sendo beneficiado pela maioria dos benefícios fiscais que são concedidos no nosso Estado. O ano passado, renovamos aqui uma série de benefícios que foram concedidos, principalmente à indústria e, consequentemente, a grande parte do comércio das maiores empresas do nosso Estado. Então, é uma medida que ela tem um impacto no sentido de melhorar a concorrência, a competitividade, a sobrevivência, principalmente das pequenas e médias pequenas empresas do nosso Estado. Pois não, deputado professor Rinaldo? Primeiro, dizer que eu sou testemunha ocular do comportamento de Vossa Excelência no que diz respeito à questão da paridade do ponto de vista fiscal. Vossa Excelência, que é oriundo da carreira dos fiscais do Estado, sempre defendeu o seu posicionamento, que bom seria, eu espero que um dia nós tenhamos esta isonomia do ponto de vista fiscal no Brasil. Até porque quem mais gera emprego e renda são as micro e as pequenas e médias empresas. E este chamado famoso ICMS antecipado, que fora criado quase 20 anos atrás, me parece, num prazo de, acho que era apenas 100 dias, para resolver um problema de um déficit que existia no Caixa do Estado, praticamente se passaram 20 anos. Saiu o governo, entrou o governo e continua. E os nossos comerciantes nos arguindo e pedindo, e o governador Rinaldo, na época da campanha, prometeu que acabaria com o ICMS antecipado, garantido. E ontem ele assinou o decreto, e eu fico muito feliz, eu estive presente lá, o deputado Zé Teixeira também acompanhou, o deputado Maurício, Amara, e a gente viu o testemunho daqueles que representam as entidades do comércio, da indústria, agradecendo ao governador que cumpriu mais uma de suas metas que fora apresentada na condição de candidato a governador. Ou seja, agora, deputado Amarildo Cruz, daquilo que foi registrado no TRE, 72 ponto alguma coisa foi cumprido. E é natural que não conseguiu e talvez não conseguirá o 100%, até por conta desse momento atípico da vida econômica do nosso país. Agora, eu acredito que isso vai permitir a competitividade de forma mais racional, e Vossa Excelência sempre defendeu. Como é oriundo do fisco, poderia até pensar diferente, mas não, fazendo justiça àqueles que têm, na verdade... Apresentei várias indicações nesse sentido. Eu lembro disso. Na verdade, estamos fazendo justiça com aqueles que geram emprego e geram renda no nosso Estado, e espero que isso venha a ser de grande importância para todo o comércio de nossa capital e do nosso Estado. E parabenizo Vossa Excelência por defender de forma intransigente esse pensamento, dessa questão que a gente não consegue entender. Parece que nós temos vários Brasis dentro da federação, né? Então, a gente sabe muito bem como que foi essa questão da divisão no início, que o Estado foi criado, trazendo consequências terríveis, mas o governador Rinaldo, mais uma vez, dá uma prova inequívoca do comprometimento que fizera na condição de candidato ao governo do Estado, e parabenizo Vossa Excelência e esta casa que sempre esteve, independente de partido, defendendo essa bandeira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Rinaldo. Eu já havia apresentado, se eu não me engano, umas 2, 3 ocasiões, indicação aqui nessa casa, pedindo ao governo do Estado que fizesse a revogação do decreto que criou o ICMS garantido, porque eu já entendia que há muito tempo
Na verdade, esse sistema deveria ter sido abolido. Vou mais adiante. Eu não tenho dificuldade com isso, porque aqui, quando eu tenho uma medida positiva, eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecê-la. Embora o governo, na minha opinião, tenha feito até que um pouco tardiamente, porque poderia ter feito isso no início, está fazendo no final do primeiro mandato, mas está fazendo, e eu acho que é importante. Eu acho que tem que ser ressaltado, não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso, deputado Enel Felini. Mais do que isso, o governo que criou o ICMS garantido foi o governo do Zeca. Eu era secretário adjunto de Fazenda naquela época, eu não tenho problema de abordar essa questão. Só que, ao mesmo tempo que nós, naquela oportunidade que foi criado o ICMS garantido, ele era realmente para ter uma vida de 100 dias, porque era a intenção, na época, aperfeiçoar os sistemas de controle para que nós pudéssemos fazer o que a Secretaria faz hoje. Por que a Secretaria está abrindo mão? Porque aperfeiçoou o sistema de controle. Exatamente. E na medida que você tem um controle maior, logicamente, você sabe como direcionar a política fiscal, porque você detém mais informações com o controle que foi aperfeiçoado. E também é importante ressaltar que, naquela época, o governador Zeca assumiu o Estado com 5 folhas de pagamento atrasado. Foram 4 os normais e mais a folha de 13º salário. Era necessário fazer alguma coisa e esse foi um dos instrumentos lançados, que nós lançamos mão naquela oportunidade. Mas, em contrapartida, também é verdade que o governo do ex-governador Zeca, do PT, principalmente com os médios e pequenos empresários desse Estado, foi o governo que menos fez terrorismo fiscal. Isso o senhor pode perguntar para qualquer pequeno e médio contribuinte do nosso Estado, naquele período, como que eles trabalhavam. Nós fazíamos um controle que não era aquele terrorismo diário em cima do contribuinte, deputado Cabalmi. Nós não tínhamos, era uma orientação de governo. Nosso desafio naquele momento era fazer um controle muito mais abrangente, fazer um diálogo direto com o contribuinte. Muitas vezes nós orientávamos os nossos trabalhadores do fisco no sentido de que, vendo a situação de inadimplência ou de dificuldade de uma empresa, nós dialogávamos, nós ligávamos, nós íamos até a empresa, solicitávamos que se parcelasse o ICMS, facilitávamos a situação daquela empresa, porque não interessava para nós que o contribuinte fechasse, quebrasse, falisse. Não queríamos e conseguimos fazer isso de uma maneira muito exitosa. O governo do governador Zeca foi o governo que menos fez terrorismo fiscal no nosso Estado, embora tenha criado esse controle que hoje, a partir do momento que o Estado tem uma condição maior de ter controle sobre aquilo que entra e sai e é comercializado no nosso Estado, tem condições de implementar uma medida como essa, que eu acho que é extremamente importante e vai na direção daquilo que eu sempre defendi nessa tribuna, sempre defendi como fiscal e sempre acreditei, porque independente de ser fiscal, é uma concepção cidadã que eu sempre tive. O Brasil é um país injusto do ponto de vista tributário, porque a população mais pobre, proporcionalmente, paga mais imposto do que a população mais rica. Você nunca avança um país dessa maneira se você não mudar essa sistemática. Portanto, uma ação como essa vem diminuir um pouco todo esse tratamento diferenciado que é dado entre os maiores e os menores contribuintes no nosso Estado. Pois não, deputado Cabalmi? Deputado Amarildo, apenas acrescentar no discurso de Vossa Excelência que o governo do Estado não deu nenhum benefício com essa medida de deixar de cobrar antecipado os impostos dos nossos empresários aqui do Mato Grosso do Sul. Ele apenas está corrigindo aí uma injustiça que deveria ter sido corrigida há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós sabemos que essa forma perversa, de se cobrar antes que o empresário comercialize,
que ele possa ter de volta o que ele pagou de imposto e da própria mercadoria, para poder pagar o imposto, é um absurdo. Ah, mas é o governo que está fazendo agora. Tudo bem, mas não está dando presente para ninguém. Para ninguém não está dando presente. Essa mercadoria, ela pode ser extraviada, ela pode vencer, ela pode não ser vendida, e uma série de questões que faz com que o governo precise e necessita cobrar após o resultado final. Olha, espera aí, eu compro uma mercadoria, pago imposto, não vendo, perco, e já paguei o imposto, perdi porque comprei. Qual que é a lógica disso daí? Qual que é a lógica? Então, eu acho que o governo, assim como o ICMS, a alíquota do ICMS de 17 para 11, que foi um compromisso... Para 12. Para 12, que foi um compromisso que ele fez, que nós esperamos que traga resultado, está corrigindo injustiças cometidas com os nossos comerciantes, com os nossos empresários aqui no Mato Grosso do Sul. O que nós esperamos, deputado Amarildo, é que, de fato, a nossa economia melhore com essas atitudes, com essas medidas. Atitudes que até então já deveria ter sido tomada há muito tempo. Mas é assim mesmo, antes tarde do que nunca, o governo assim o fez, passando a recolher os impostos, não mais nas barreiras, deputado Amarildo, não mais com a corda no pescoço, com a faca no pescoço do empresário, aquele que gera emprego, aquele que paga imposto, e sim a partir do momento que ele comercializa e que tem seus lucros e que com justiça paga seus impostos. Parabéns, Amarildo, pela fala. Obrigado, deputado Cabalmi. Senhor presidente, para encerrando, deputado Cabalmi, concordo que o governo não fez nenhuma benesse, mas, na verdade, a medida ela tem um impacto positivo, não há de se negar com relação a isso, principalmente para os pequenos, para os médios e pequenos empresários. Eu não tenho dificuldade em reconhecer isso, até porque anteriormente não foi feito, O próprio governo atual se beneficiou durante 4 anos, mas toma uma medida agora em tempo que ela é importante, ela tem um efeito, sim, do ponto de vista prático, porque, por exemplo, voltando ao exemplo das 100 unidades de mercadoria que eu citei no início, se você vende 50 e as 50 que você não vendeu, você já recolheu o imposto, daqui por diante você não vai ter mais esse risco, você não vai recolher o imposto nas 50 que você eventualmente não venha vender. Então, acaba tendo um efeito positivo, e é verdade, quando Vossa Excelência fala que corrige, não, faz a lei ser como ela foi concebida, porque esse decreto ele foi questionado na Justiça, tinha uma discussão sobre a legalidade dele, porque o Código Tributário Nacional, a Constituição, é muito claro, você, é óbvio, paga sobre aquilo que você consome. E, na verdade, havia aí uma forçação de barra, porque é uma cobrança antecipada, independente da comercialização ou não da mercadoria. Na prática é o seguinte, a medida é positiva, ela é bem-vinda, ela tem efeitos e impactos positivos, sabe? Eu faço questão de ressaltar isso, até porque eu cobrei isso do governo aqui nessa tribuna, pelo menos, deputado Enel, por umas 3, 4 vezes durante esse período que eu sou deputado, com muita ênfase, e até explicava isso, o desenvolvimento do sistema de controles. Como comunica a Vossa Excelência, que se encontra na tribuna, que disporá de... O tempo está esgotado. Já estou, em uns minutos, senhor presidente. Cobrei isso porque explicava que a Secretaria já dispunha de métodos de controle eficientes, eficazes, que permitiam que abrisse mão dessa sistemática e cobrasse do comerciante, principalmente do pequeno e do médio, aquilo que efetivamente ele vendeu, aquilo que efetivamente foi comercializado, que é fazer justiça fiscal. Aí sim. Então, nós colocamos novamente nos trilhos a lei para funcionar da maneira como ela foi concebida. Nós estávamos vivendo num período de exceção com esse tratamento tributário diferenciado, principalmente para os pequenos e médios empresários do nosso Estado. Fiz questão de ressaltar essa medida porque ela é importante, e é importante que a gente lute pela manutenção, independente do próximo governante que venha a governar o nosso Estado, desse tipo de política que diminua a diferença entre o pequeno e o grande e que iguale o tratamento, porque não pode o grande ter benesses em detrimento do pequeno, que proporcionalmente acaba pagando uma carga tributária maior do que os grandes desse Estado. Nós temos que rever essa situação, e medidas como essa são importantes para que a gente possa atingir essa importante iniciativa de fazer essa revisão nesse procedimento na área fiscal do nosso Estado. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.